Olá, pregadores e pregadoras, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Vamos falar sobre o chamado, vamos continuar falando sobre este assunto. E hoje eu quero abordar o assunto a respeito do chamado. Como eu devo dar vida ao meu chamado? Porque tem muitas pessoas que pensam que ser chamado é simplesmente ser chamado e pronto, acabou-se. Não. Porque ser chamado é muito fácil, porque é Deus que faz o chamado. Agora, dar vida ao chamado é diferente. Eu tenho que dar vida ao chamado que Deus ele faz para mim. Então, nós não podemos deixar tudo nas mãos de Deus. Não. Somos nós que devemos dar vida ao nosso chamado. Às vezes, tem pregadores e pregadoras que ficam esperando que outras pessoas venham dar vida ao seu chamado. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Se Deus ele me chamou, então eu é que tenho a responsabilidade de avivar o meu chamado, de aquecer o meu chamado, de viver, de dar vida a esse chamado. Aí talvez você me pergunte assim, mas pastor, como eu posso dar vida a esse chamado? Como é que eu posso dar vida? É simples. A primeira coisa que você tem que ter é responsabilidade com esse chamado. Assumir para você isso, né? Não deixar que nada e nem ninguém apague essa chama que está dentro de você, pela vontade de pregar, pela vontade de ser um pregador da palavra. Você já tem essa chama dentro de você, você tem a certeza de que você foi chamado para isso, né? Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério da pregação da palavra, da pregação do evangelho, eu não fiquei esperando que o pastor me desse oportunidade, que o obreiro me desse uma oportunidade, não. Eu criei as oportunidades, eu criei essas oportunidades. Eu me lembro que há 30 anos atrás, quando eu comecei o ministério da pregação, eu pedi para o pastor uma caixinha amplificada que tinha, uma caixa pequena, e um microfone para ele. E ele me cedeu, ele me emprestou isso. E quando era aos domingos, eu trabalhava durante a semana toda, e domingo eu tinha folga. E quando nós saíamos da escola bíblica, a gente ia almoçar, e depois do almoço eu pegava aquela caixinha e eu ia para as ruas. Eu ia para a rua e eu pedia emprestado um bico de luz lá, de energia, para poder ligar a caixa, e pregava o evangelho nas ruas. Eu pregava na rua para as pessoas. Eu não precisava estar num púlpito, eu não precisava estar dentro de uma igreja pregando para os irmãos, para as pessoas que estavam ali. Não, eu comecei ali na rua, pregando na rua, aproveitando e criando as oportunidades que eu via que era possível para pregar o evangelho. Depois daí, eu comecei a ser convidado na igreja para ser pregado, para pregar a palavra na igreja. Então, às vezes nós ficamos esperando que as oportunidades elas venham, e às vezes elas vêm e a gente deixa passar, porque não é essa ainda. Nós temos que entender que todas as oportunidades são oportunidades que nós temos para dar vida a esse chamado. Uma outra coisa que nós devemos fazer também, para dar vida a esse chamado, é servir, é ser servo. Não é porque eu fui chamado para pregar a palavra de Deus que eu não vou fazer mais nada no reino de Deus, na obra de Deus. Não. Me lembro que quando eu comecei, eu até limpar a igreja, eu limpava a igreja, eu era zelador da igreja, eu e a minha esposa. A gente cuidava, zelava, limpava os bancos, varria, lavava banheiro, e a gente tinha o prazer de servir. Porque a palavra de Deus, ela diz, se tu for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
É isso que diz a Bíblia. É isso que o Senhor, essa é a promessa de Deus para nós. Então nós temos que dar valor às coisas pequenas, às oportunidades pequenas que vão surgindo para nós. Tem gente que não quer pregar em uma célula, já quer pregar na igreja para a multidão. Não é assim. Não é assim. Comece, pastor, mas eu nunca ninguém me convidou para ministrar numa célula. Nunca ninguém me convidou para ser líder de uma célula. Não precisa isso. Crie a sua célula. Vá na casa das pessoas, nas pessoas que não conhecem Jesus. Você não precisa ter uma célula de crente, tenha uma célula de pessoas que não conhecem de Jesus e dê oportunidade para essas pessoas conhecerem a Jesus. E assim você vai estar dando também oportunidade para você desenvolver esse ministério da pregação. Tá certo? Então dê vida a isso. Dê vida. Sirva na sua igreja, sirva o seu pastor, sirva a sua liderança, sirva as pessoas que estão ao seu redor. Você pode servir de várias formas, até recepcionando as pessoas. Olha, eu sou pastor, eu prego no altar, eu prego no púlpito, mas eu também fico na porta recepcionando as pessoas. Quando eu vejo alguma coisa suja na igreja, eu pego uma vassoura e vou varrer. Não tem problema nenhum por isso. Não tem problema nenhum nisso, não. Então, por quê? Porque primeiro, antes de sermos pregadores, nós somos servos. Nós somos servos do Senhor. Fomos chamados para servir a Ele. Tá bom? Então, o ministério da pregação é uma consequência de tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Quando você vê o chamado dos apóstolos, você vai entender isso. Você vai entender isso. Nenhum deles estava desocupado. Todo mundo estava trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa. E ele chamava aquelas pessoas para servir. Ele chamava as pessoas para servir. Eles não foram entrando logo no ministério do discipulado, já pregando para a multidão. Não. A gente vê na palavra de Deus que Pedro, ele pregava para 5.000 pessoas, mas quando ele chegou lá, ele já foi pregando? Não. Ele foi primeiro servir. Então, tenha a consciência disso. Dê vida ao seu ministério. Comece servindo. Comece se colocando à disposição da igreja, do seu pastor, da membresia da igreja. Comece a fazer algo na igreja, comece a se movimentar na igreja. Se você chegar na igreja e ficar só sentado naquele banquinho lá, naquela cadeirinha de lá, não vai sair nada de você. Então procure estar em movimento, procure o que fazer dentro da igreja. Tá? Procure o que fazer, tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo, que as pessoas não fazem, que precisa ser feito. Então nós fomos chamados para isso, para dar vida a esse ministério, criar oportunidades, tá certo? Então crie a sua oportunidade, a oportunidade do seu ministério, de alavancar o seu ministério, de crescer o seu ministério, sabe? Não coloque no coração aquele desejo de ser um grande pregador para ser reconhecido pelo mundo inteiro. Isso aí é consequência do que Deus vai fazer através de você. Tá? Nunca esqueça que o ministério de Jesus não começou pregando. Você não vê lá na palavra que Jesus reuniu uma multidão e começou a pregar no ministério, no início do ministério dele. Não. Ele começou servindo. Ele começou orando pelas pessoas. Ele começou curando as pessoas. Ele começou restaurando vida. Foi esse o início do ministério de Jesus. Ele pregava para uma multidão, sim. Mas primeiro ele foi servir aquela multidão. Você está me entendendo? Sinais, curas, maravilhas. Eu me lembro que antes de eu ser um pregador, de começar a pregar na igreja, eu orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. O dom do milagre veio sobre a minha vida. Tem muita gente que quer o dom da pregação, quer o dom do milagre, mas não se coloca na posição para receber esse dom. E quanto mais eu orava
pela cura das pessoas, mais as pessoas eram curadas, mais esse dom se aperfeiçoava em mim. Quanto mais eu pregava para as pessoas, mais eu pregava para mais pessoas, mais esse dom se aperfeiçoava em mim. Então comece a aperfeiçoar o dom que você quer, que você tem, né? Tem gente que diz assim, pastor, mas eu não sei fazer tal coisa. Não sabe por quê? Porque você não pratica. Porque você não pratica. Entendeu? A cura é uma questão de fé. É uma questão de você acreditar. Não é se você tem o dom ou não. É se você acreditar no nome do Senhor Jesus. De que Jesus ele opera os milagres. Né? Então, sinais, maravilhas, foi aí que começou o ministério de Jesus, servir as pessoas, amar as pessoas, querer o bem das pessoas. Por fim, veio a pregação. Os apóstolos, se você começar a ver a vida dos apóstolos, dos primeiros discípulos de Jesus, foi assim também. Eles não começaram pregando, eles começaram servindo, tá? Então, devido ao seu ministério. Eu espero ter ajudado você e eu peço para você se inscreva no canal, toque o sininho para você ser notificado do próximo vídeo. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, eu vou trazer na realidade uma aula, vão ser várias aulas que eu vou dar para você a respeito de pregação, como pregar, como se dirigir ao público, tudo eu vou passar para vocês aqui gratuitamente aqui. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal, tocar o sininho, compartilhe essa mensagem, tá? Com seus irmãos da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, no grupo do Facebook da igreja, na página do Facebook da igreja. Compartilha para mais pessoas terem esse acesso, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus e eu espero ter contribuído e até o nosso próximo vídeo.